Meus primeiros meses investindo, mesmo que eu entendesse ali o que eu estava fazendo, ainda existiam muitas dúvidas, medos e inseguranças sobre os investimentos. Com o tempo eu consegui estudar mais, desenvolver algumas estratégias e fazer algumas cagadas que permitiram que eu aprendesse várias coisas que com certeza se eu tivesse começando hoje, eu faria diferente. Por isso no vídeo de hoje eu vou te passar 5 coisas que eu faria de diferente se eu tivesse começando a investir hoje. A primeira coisa seria começar por um investimento muito seguro. Essa parte basicamente eu acertei porque o primeiro investimento que eu fiz na minha vida, ignorando a poupança aqui com certeza, foi lá no Tesouro Selic, que eu me lembro ainda, foi feito lá na Easy Invest, que hoje virou aí a Nu Invest. Aí você imagina alguém que nunca tinha investido, que estava dando os primeiros passos em um investimento que não era a poupança por si só. E eu realmente, por mais que se tratasse de uma corretora que tinha um nome bem conhecido por um investimento que era falado muito seguro, só vinha na minha cabeça uma coisa, né? E se eu perder meu dinheiro? Hoje os investimentos estão cada vez mais populares, mas obviamente tenho certeza que você tem dúvidas sobre se vale a pena fazer determinado investimento, se são arriscados ou não são. E é exatamente por esse motivo que eu indico que você faça um investimento bem seguro para começar. Até porque isso evita do nosso emocional aqui fazer alguma cagada. Caixa um Tesouro Selic, um CDB de um bancão, rendendo pelo menos 100% do CDI, ou até mesmo algum de um banco digital, ou até uma própria no conta lá na caixinha do Nubank, você consegue já ter opções com liquidez diária, com uma rentabilidade maior que a poupança e que vão te dar sim segurança. É porque o ideal do primeiro passo mesmo do investimento é você montar a sua reserva de emergência. A segunda coisa que eu faria é entender o seu perfil de risco. A gente, como seres humanos, não vamos agir o tempo inteiro de forma racional e muitas vezes é a cabeça que faz a gente fazer as coisas por impulso. E se a gente não respeitar uma proporção que deixe a gente tranquilo fazendo os investimentos, a chance da gente fazer cagada é bem grande. E é exatamente por isso que você tem que entender o seu próprio perfil de risco. Muitas vezes a pessoa simplesmente entra lá na renda variável por algum acaso, né? Porque no curto prazo a gente não tem como prever o que vai acontecer. Ela compra lá determinadas ações, as ações sobem lá 5% em uma semana, por exemplo. Ela acha que aquilo é o melhor investimento do mundo. Vai lá e coloca todo o dinheiro, ou a grande maioria do dinheiro dela. Aí acontece que um tempo depois acontece um problema, vem uma crise, acontece uma fala lá do presidente que não é tão boa. E as ações despencam 5, 10%. E o que ela faz? Ela fica desesperada e quando ela fica desesperada, ela vende e aí ela tem um prejuízo. E sim, o desespero acaba batendo para quem não respeita isso. Por isso você tem que entender quantos por cento eu poderia investir em um investimento com um risco um pouco maior, que me deixaria tranquilo, eu conseguiria dormir e eu não ficaria o tempo inteiro olhando se caiu, se subiu, até porque o investimento de longo prazo, a cotação quase não é relevante para a gente. Se você não tiver certeza disso, começa com algo numa proporção de 10% para investimentos mais arriscados, como ações e fundos imobiliários, e deixa 90% na renda fixa. Não tem nenhum problema você começar dessa forma e com o tempo, conforme estudar e entender melhor, você ir migrando e aumentando essa exposição em renda variável. A terceira coisa que eu faria é evitar totalmente qualquer tipo de investimento tranqueira. Faça o básico bem feito e faça a sua reserva de emergência, invista parte do seu dinheiro em renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETF. Se você já tiver um patrimônio um pouco maior, diversifique no exterior e até mesmo se quiser ter uma reserva de valor em dólar, ouro ou até criptomoedas numa parcela bem pequena da carteira, já é algo muito bom. Esquece qualquer tipo de investimento tranqueira que te oferece um retorno diferenciado ou então que tem alguma regra muito complexa, que entra títulos de capitalização, fundos de investimento, COIs, precatórios, day trade, qualquer coisa que seja um rolo aí na sua vida, você deve evitar, porque no fim das contas, isso vai prejudicar muito mais do que qualquer benefício que você poderia ter. De novo aqui, faz o básico bem feito. A quarta coisa que eu faria é não diversificar demais com pouco dinheiro. Aqui dá para tirar duas dicas importantes. Primeiro, obviamente, você tem que diversificar seu dinheiro. Não vem com essa de colocar tudo em ações porque você quer ficar rico rápido, tudo em fundo imobiliário ou colocar tudo em renda fixa. A gente tem que diversificar nosso dinheiro para a gente ter um misto entre rentabilidade e também segurança. E aí vem a segunda dica, e aqui com peso na consciência por alguém que errou muito feio com isso, é você não diversificar demais no começo. Você tem que ter um equilíbrio aí no meio. Por que eu falo que eu tenho esse peso na minha consciência, né? Por quê? Porque o Wagner aqui começou a investir com pouco dinheiro, isso eu não tinha um patrimônio muito grande, e eu tava com uma série de investimentos, uma série de ações e fundos imobiliários. Eu cheguei a ter 23 ações diferentes
e 11 fundos imobiliários diferentes ao mesmo tempo, em um valor que não justificava toda essa diversificação. E qual que é o problema disso, né? Na verdade, eu estava tendo ali uma renda, né, dividendos aí, vindo de várias opções com valores bem pequenos, porque o valor que eu tinha investido em cada um desses ativos não era grande. O segundo ponto que prejudicava tudo isso é que eu não tinha como acompanhar tudo aquilo com a qualidade que eu gostaria. Como eu disse, a gente não tem que ser especialista, a gente não tem que entender tudo, mas é super importante que quando a gente faz um investimento desse tipo, a gente tenha um acompanhamento mínimo para entender se a empresa está continuando sendo uma boa empresa, se ela mudou algo, se aquilo vai me afetar ou não. Então, gente, quer diversificar? Diversifica. Se você tem um patrimônio muito grande, talvez uma diversificação maior seja ainda mais interessante. Mas não vem com essa de botar R$ 1.000 e já querer ir comprando 10, 15 ações diferentes. Isso só vai te dar trabalho, até mesmo se você tiver que declarar o imposto de renda. Se você está nessa situação hoje, já investe, tem esse monte de ativo, né? O que eu fiz? Eu fui rebalanceando ao longo do tempo a minha carteira, vendendo esses ativos que não eram tão interessantes, apesar de que eu não me arrependi de nenhum deles, porque todas eram boas empresas. Eu sempre digo aqui, evitem qualquer tipo de tranqueira no seu dinheiro. Eu rebalanceei e vendi, aportei em outros ativos, então hoje eu tenho uma carteira mais concentrada e ainda assim tem uma diversificação muito boa. E a quinta dica que eu daria é para você já começar a investir focando em dividendos. Nem todo mundo investe para ganhar dividendos. Eu de forma alguma estou dizendo para você investir somente em ações, somente nos investimentos ali por causa de dividendos. A gente sempre tem que analisar o conjunto, encontrar boas empresas, encontrar bons resultados, para aí sim a gente focar em boas pagadoras de dividendos. Mas da minha experiência, Wagner, como alguém, e eu não sou um milionário, não sou a pessoa mais rica do mundo, sou alguém que está construindo patrimônio, é justamente o fato de que o dividendo entrando na conta me motiva muito mais do que qualquer valorização. Eu mesmo já vendi ações ali com 400, 500% de rentabilidade ali na venda que eu tive, porém nada me motiva mais do que chegar a pegar meu celular ali e ver a notificação lá da corretora dizendo que entraram rendimentos. Isso nem importa se são rendimentos de centavos ou rendimentos que já estão aí na casa das centenas de reais. E eu fui fazendo esse progresso, né, de centavos para alguns reais, de reais para algumas dezenas, de algumas dezenas para algumas centenas, e agora o objetivo, obviamente, é chegar aí no milhar, né, chegar naquele acima de R$ 1.000 todos os meses de forma consistente nesses dividendos. Espero que essas dicas te ajudem a começar a investir, afinal seria tudo o que eu faria se eu tivesse começando hoje a investir do zero, até porque se você seguir essas dicas, a chance de você errar, fazer alguma cagada é muito pequena. Como eu disse, diversifique, mas não exagere, tome cuidado com o seu perfil de risco e principalmente aqui nesse caso, comece aí por investimentos seguros até que você entenda e possa dar os próximos passos. Pensa nisso como uma escada e você vai evoluindo ao longo do tempo. Você não precisa começar tudo na renda fixa e ficar ali para sempre. Você teria alguma outra dica para dar para alguém que é um investidor iniciante? Deixe aqui nos comentários para mim saber. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e espero aqui te ver no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!